Vamos começar, então, nossa aula de hoje. São exatamente 7h10, né? Falando de um cara importantíssimo, denominado de molusco, né? Bom, se a gente fizer uma análise crítica sobre o que nós já estudamos, né? A gente começou a estudar o reino animalia, o reino dos animais, nos quais nos enquadramos, né? Pessoal, mas nós não estudamos nós ainda? Ainda não, ainda tem uma larga escala para chegar no estudo dos mamíferos, que somos nós, né? Então, a gente começou a estudar aulas anteriores aí, os poríferos, né? Que eram aqueles organismos que não tinham tecido, que tinham apenas células especiais e por aí afora. Eram todos aquáticos, obviamente marinhos, sésseis, né? Parado, não era natante, tanto que o alimento vinha até ele, né? O que a gente chama de fitoplâncton, né? Chegava até ele, passava pelos poros, chamados de porócito, caía naquela região interna, depois entrava lá no coanócito para fazer a digestão e por aí afora. Depois disso, nós vimos os quinidários, ou selenterados. Gosto sempre de colocar os dois nomes, para que você guarde essa nomenclatura. Quinidários ou selenterados, que caracteriza-se, então, organismos denominados aí anêmona, denominados aí água-viva, onde eu tenho organismos que são mais desenvolvidos, né? Então, numa característica evolutiva, a gente vê aí uma evolução significativa, né? A presença de tecidos, né? O primeiro organismo que tem tecido, a gente viu lá que ele tem células de defesa, que são os quinidócitos, né? Tem o início ainda muito rudimentar de dois tecidos, de dois sistemas, perdão, o sistema digestório, o sistema nervoso, totalmente difuso, muito simples, né? Dentre outras características. Vimos depois os vermes, né? Vimos, então, toda aí essa nomenclatura de vermes. E desses vermes nós vimos os plateumintos, que eram vermes achatados, né? Dorso ventralmente, tanto nas costas quanto no ventre e na barriga, esse cara achatado. Vimos lá alguns vermes causadores de doenças como a esquistossomose, como as tênias, como a cisticercose. São doenças causadas, verminoses causadas por plateumintos. E, por último, nós vimos os nemateumintos, que aí sim são vermes alongados, vermes cilíndricos, né? Alongados durante a sua extensão, afinalado nas pontas, né? Que aí nos trazia várias doenças, como a lombriga, como a elefantíase, como o amarelão e como a oxiurose, que foi o que nós vimos na data de ontem. Finalizando, então, as doenças causadas por nemateumintos. Lembrando que os nemateumintos, para uma característica evolutiva, foi um marco muito grande, pois é o primeiro organismo que vai apresentar, a partir de agora, então, um sistema digestório completo, com a presença da boca e com a presença de um local de saída denominado então de ânus. Então ele vai ter essa saída propriamente dita para eliminação exclusivamente aí das fezes. Perfeito? Então esses são os nemateumintos. Próxima classificação, então, a gente vai ver o reino animalia também, só que agora como quinto filo, lembra? A gente vai ter, então, os moluscos. Para isso, vou duplicar o material aqui para vocês, inclusive é o mesmo material que eu já disponibilizei hoje pela manhã, lá no grupo da sala de vocês, tá? Então, esse material, ele está lá. Bom, reino molusca, nós vamos falar dos moluscos, nós vamos falar desse carinha que aqui está, né? Nós vamos começar, então, pela análise desse organismo que está aí. Repara que esse cara, ele apresenta aqui, né, que aqui está feito um corte histológico, né, mas aqui eu apresento a concha. Muito bem. Então, a concha, perfeito. Esse organismo é tido como um organismo de corpo mole. Todos os moluscos apresentam essa característica, o corpo mole.
Professor, mas aqui eu tenho o que a gente chama de concha, sim. E nessa concha, ela não é mole, ela é rígida, perfeito. Mas eu tenho partes desse organismo que pode ter alguma rigidez. Mas a grande maioria dela é como caracterização do filo a presença de um corpo mole. Inclusive, aqui a gente pode ver a cápsula, né? Na verdade, a concha, né? A gente tem aqui uma massa visceral, que na verdade é essa parte mole, e uma cabeça aqui denominada, né? Repara que aqui ele tem dois prolongamentos, como se fossem duas antenas, e na parte superior eu tenho os olhos que agora geram imagem, certo? Temos aqui, neste cara maior, a presença de uma boca. Ah, boca porque é a entrada? Sim, boca porque é a entrada, certo? Então, ele vai ter aí essa eliminação, né? Pois bem, eu tenho depois uma faringe, olha lá essa faringe, que vai dar origem ao papo. Por que ao papo? Porque esse cara não tem dente. Todo organismo que não tem dente, ele necessita de papo e muitas vezes de moela. É o que acontece, por exemplo, com as nossas aves. As nossas aves, elas não têm dentes, mas elas terão aí uma moela e um papo que vai esfregar o meu alimento e, obviamente, vai triturar como se fosse, com certeza, aí os nossos dentes, né? Triturando aí esse alimento, né? Então, depois desse papo, ele vai para um intestino. Depois do papo, ele vai para um estômago e aí sim, depois do estômago, eu terei um intestino altamente ramificado, tá? Repara que esse cara, ele apresenta aqui ó, um coração, certo? Coração que vai bombear esse sangue, né? Aqui, repara isso, é um início, um começo de um pulmão ainda rudimentar. Olha aqui o pulmão, certo? Essa região que está aqui abaixo da minha concha, eu vou chamar de manto, certo? Aqui, essa parte fora da concha, eu vou chamar de massa visceral, e esse cara é a cabeça, propriamente dito, tá? Então, vai ser a cabeça. Então, aqui eu tenho o pulmão, vou ter aqui o coração, olha aqui o rim, com a finalidade do rim mesmo, filtrar o sangue, né? Tirar as excretas, formar aí a urina, né? E por aí afora, tá? Eu tenho mais aqui partes genitoras, né? Olha aqui o átrio genital, na verdade aqui o que inicia a parte reprodutora. Eu tenho aqui nesse lado uma vagina, né? Onde vai ter aí, obviamente, a presença das células femininas, né? Tenho aqui embaixo, próximo aí da massa visceral, eu tenho o pênis desse cara, né? Tenho aí alguns gânglios, tenho aqui uma estrutura, repara, aqui, ó, chamada de rádula. O que é essa rádula? Essa rádula são falsos dentes, falsas estruturas pontiagudas, que a partir do momento que o alimento ali entra, ele é raspado, ele é triturado, para que venha, então, a quebrar, né, a diminuir esse alimento, para que esse organismo, é óbvio, ele possa ser absorvido, tá? Essa região eu chamo de pé, e esse cara é o caramujo ou caracol, tá? São aí dois organismos desta classe. Essa classe, já vou falando, para vocês já ir melhorando, já ir associando, a gente chama ela de gastrópoda. Gastro. Muitas vezes, quando você está ruim do estômago, do sistema digestório, você procura um gastroenterologista, né? Então, gastro vem de intestino, vem de estômago. O estômago sobre o pé. Então, gastro
podes. Podes é pé. Então, a classificação desse cara é gastrópode. O estômago, obviamente, em cima do pé, tá? Olha aqui o meu estômago. Está nessa região aqui, mencionado, então, acima do pé, tá? Então, esse cara é a classe gastrópoda. Muito bem. Olha esse cara, que chiquetoso. Esse cara denominado de quiton, tá? Parece uma tartaruga, parece, mas não é, tá? Você repara que aqui em amarelo, você tem uma estrutura calcária, tá? Mas essa estrutura calcária, você pode ver a divisão aqui, ó, no seu visor aí, ela é dividida em placas. O que ela tem mobilidade, o que ela mexe as suas placas, né? Esse cara é o quiton, é um dos organismos mais simples que a gente tem aí, né? Este carinha que aqui tá, aqui parece um dente, né? Parece aí um canino, um dente de um felino, né? A gente chama de dentário. Esse cara, ele vive, obviamente, enterrado dentro da areia. Muitas vezes você vê os caras na praia com um cano de PVC com T e eles ficam puxando a água, né? E aí ficam tentando retirar, a verdade é essa, tentando retirar, obviamente, este carinha aqui. Aí esse carinha vai para a panela, ele é limpo, né, lavado, vai para a panela, ele morre e acaba saindo o organismo dessa proteção óssea, o que esse organismo ele é, obviamente, alimentado, né? Então, serve para nós aí como alimento, tá? E esse carinha que tá aqui, repara esse carinha que topzera. Esse cara, na verdade, aqui, ele é um molusco, né? Ele é chamado de vongole. É esse cara que quando você vai para a praia, você fica que nem doido, catando conchinha na praia, coloca lá num pote ou num saco e traz para São Paulo. A primeira coisa que tua mãe faz quando chega aqui é jogar todas essas conchas no lixo. Você passou horas coletando conchinha e não esquenta a cabeça. A hora que a tua mãe chegar aqui, ela vai liberar todas esses carinhos para o lixo. Então, lá na praia, quando você pega a concha, só uma parte dela. Então, o organismo, com certeza, ele está morto. O organismo ele está aqui dentro. Professor, mas você falou que o molusco tem corpo mole. Falei, tem e afirmo, né? Quando você abre aqui, o organismo vai estar aqui dentro dessa estrutura calcária, né? Essa concha, na verdade, ela é dividida em duas partes, o que a gente chama de um organismo que tem conchas, né? Duas conchas. Para nós, duas vem de bi. E a concha, em biologia, a gente chama de valva. Então, esses caras são classificados como bivalves, ou seja, a presença de duas conchas. Esse organismo, ele não anda, ele não se locomove, ele não tem locomoção. Então, ele é um organismo parado, céssio. E o que acontece com ele? Ele abre uma das suas conchas, né? E fica aberto. A partir do momento que o fitoplâncton, que as algas, vêm próximo dele, acaba sendo utilizado esse organismo como alimentação. Então, este cara se alimenta de algas. Esse organismo, ele é filtrador, ele filtra a água, retirando, então, esse fitoplâncton, né? Retirando, então, essa alga para que ele consiga, obviamente, aí se alimentar deste organismo, tá? Esse cara tem uma característica muito importante, né? Principalmente as ostras, né? Que, na verdade, produzem e fazem uma pedra preciosa muito requisitada e solicitada pelas mulheres, que nada mais é do que, obviamente, as pérolas, né? O que acontece com esse cara? Esse cara está com uma das conchas abertas e, porventura, vem da superfície um grão de areia. Esse grão de areia, ele cai dentro dessa concha. E a concha entende como aquele grão de areia, obviamente, uma estrutura nociva, uma estrutura que pode fazer mal para esse organismo.
E aí esse organismo produz um líquido, né, uma substância chamada, presta atenção em mim, nagar. NaGAR, nagar. E esse nagar, ele envolve esse grão de areia. Uma vez, produz mais nagar, envolve 2, 3, 4, 5, 6, e vai. E vai, obviamente, circundando este grão de areia que este organismo acredita ser uma estrutura, obviamente, nociva, né? Muito bem. E aí, obviamente, acaba formando as pérolas. Então, é por isso que as pérolas têm um valor no mercado muito significativo, porque elas são produzidas por esses caras, pelas conchas, né? Pelos moluscos, pelos bivalves, né? Hoje, na verdade, existem empresas que são aí, fazem parte desse ramo, né? O que acontece? Eles fazem tanques bem amplos, né? E bem baixinhos, né? No máximo aí 20 centímetros de altura. Colocam essa concha ali, primeiro eles abrem a concha, colocam ali de 2 a 3 grãos de areias, fecham a concha e colocam ele no fundo deste aquário, desse recipiente. E aí ele coloca esse recipiente com água, água marinha, né, água salgada, e promove lá, obviamente, uma grande quantidade de algas. Essas algas são alimentos para esses caras. Os caras estando num ambiente confortável, um ambiente cheio de algas, eles estão alimentados, estão saudáveis para produzir as pérolas num tempo recorde ou num tempo maior. A partir de um certo tempo, que varia de 4 a 6 meses, eles pegam essas conchas, abrem essas conchas com bastante cuidado para não quebrar uma estrutura de ligação entre uma concha e outra, e aí acabam retirando, obviamente, essas pérolas. Este cara recebe novamente de 2 a 3 grãos de areias, ele é colocado de novo no reservatório e a cada 4 ou 6 meses se retira as pérolas dele, obviamente. Então, desta forma, você aumenta a produção de pérolas por ação deste organismo, tá? E eu ainda tenho os moluscos, né? Como essa imagem que aqui está do nosso amado Lula Molusco, né? Que é o nosso querido desenho do Bob Esponja, né? Daquele desenho magnífico, né? O Bob Esponja de calça quadrada que veste um short, né? É meio louco, né? Meio utópico, mas enfim, né? Cada um assiste aquilo que gosta, né? E esse carinha lá no nosso desenho do Bob Esponja é chamado de Lula Molusco. Só que, na verdade, ele não é uma lula, né? Ele é um polvo, né? E esse polvo, obviamente, ele tem, claro, a cabeça do original, tá, gente? Grudada aos tentáculos, aos pés, que a gente classifica a classe inserida aos polvos e a lula, né, aos cefalópodes. Cefalópodes. Cefa de encéfalo, podes de pé, ou seja, a cabeça junto com os pés. Por isso a denominação cefalópodes. Muito bem, perfeito. Cefalópodes, tá? Lembrando, só guarde isso com muito carinho, que é uma pegadinha extrema, extrema de bons vestibulares. Ah, professor, o polvo não tem concha. Legal, não tem concha. Na verdade, uma coisa que o polvo tem é um reservatório de tinta chamado de macrófago. Esse reservatório de tinta serve para defesa. Muitas vezes ele sente que ele vai vai virar rango de alguém, vai virar comida de alguém, né? E, obviamente, ele solta uma tinta azulada, essa é a coloração, o que ela fica no ambiente, e essa tinta, ela é tóxica, tá? É bem tóxica. E aí, o que acontece? O polvo nada rápido em sentido contrário para sair, então, obviamente, da mira aí ou da ação desse predador, tá? Por isso que não é interessante ter polvo dentro do aquário, porque se ele assusta, tá? Ele pode liberar essa tinta e liberou essa tinta. Você vai ter que tirar rapidamente todos os peixes do aquário, colocar num outro recipiente,
para limpar todo o aquário, tirar essa toxina, tinta azul chamada macrófago, para que os animais retomem ao ambiente normal. Só que eu estou falando de um organismo marinho, né? Então, você tem que ter um reservatório de água marinha, de água salgada, obviamente, para que você possa fazer a transferência não só desse polvo, mas dos outros peixes que, porventura, estejam nesse ambiente, tá? Então, o polvo não tem concha, não existe concha. Agora, a lula tem concha. Professor, não tem. Falei, tem. A concha, a lula tem concha. Mas eu não estou vendo. Claro, com certeza, você não está vendo mesmo. Sabe por que você não está vendo? Porque essa concha, ela é interna. Ela é uma concha interna ao organismo. Como ele é comprido, porventura ele quer virar para a direita ou para a esquerda, para ele não dobrar. Então, é como se ele tivesse, idealiza o rolinho do papel higiênico. Manja o rolinho lá do papel toalha. Do papel toalha é melhor, mais comprido, mais alongado. É como se ele tivesse aquela estrutura de calcário dentro do corpo dele, para evitar com que ele não se dobre e, obviamente, não venha a danificar os seus sistemas, tá? Então, são esses aí os representantes desse organismo. Como característica principal, eu tenho organismos de corpo mole que podem ser protegidos por uma ou por duas conchas calcárias. Os representantes são os caramujos, as ostras, os polvos, os mexilhões, os mariscos, caracóis, a lesma sem concha, né? O quiton, que é aquele carinho que parecia a tartaruga que eu mostrei lá embaixo, e os dentários. São esses os representantes, tá? Estão em todos os ambientes, por exemplo, ambientes marinhos em maior quantidade. Eu tenho água doce, água dulcícola, alguns organismos, e terrestres, como a lesma, como o caramujo, como o caracol, né? Alguns são associados à saúde humana, por exemplo, o Schistosoma manzoni, a esquistossomose, que, na verdade, eu tenho lá o caramujo, né, do gênero Bionfilaria, que é o agente intermediário da doença. Lembra? A miracídio entra dentro desse caramujo, lá dentro dele, esse miracídio se divide em larvas menores chamadas cercárias, que saem do caramujo e vão infectar as pessoas, tá? Geralmente são fixos ou apoiados sobre o substrato, rochas, vegetações, onde se locomovem lentamente, tá? Entretanto, alguns são ágeis nadadores, como a lula e o polvo, tá? Nadam, inclusive, por jato-propulsão. Enchem uma região de água, apertam e o jato faz com que ele seja liberado, tá? São animais triblásticos, isso eu já sabia. Desde Plateuminto, todos os organismos são triblásticos. O que era triblástico mesmo? Apresenta os 3 folhetos embrionários, né? A ectoderme ou epiderme, a mesoderme ou derme e a endoderme, né? São celomados, existem aí cavidades que dão origem a órgãos ocos, como o intestino, como o estômago, como a faringe, como o papo, como a moela e por aí afora, né? Protostômio, o que é protostômio? Primeiro dá origem ao ânus, depois à boca. Isso não é um caráter evolutivo. Evolutivo é ser deuterostômio, é ao contrário. Primeiro origina a boca, depois o ânus. Ao contrário, perdão. Protostômio origina primeiro a boca, depois o ânus. Nós que somos ao contrário, deuterostômios, que origina primeiro o ânus, depois a boca, tá? Não segmentado, tem organismo que eu não sei onde é o início dele. Simetria bilateral, perfeito. Se eu cortar e esticar ao meio, os dois lados são simétricos, não são iguais, são simétricos, né? Cabeça ocupa a posição anterior, onde encontra-se a boca, que nada mais é do que a entrada do sistema digestório. Lembra? Organismo que vai apresentar um sistema digestório completo. Depois de Nemateuminto, todo mundo tem um sistema digestório completo, né? Apresenta estruturas sensoriais na cabeça, que são os olhos, que agora gera imagem. Não é apenas um ocelo que via se era de dia ou de noite
para proteger esse cara dos predadores. Agora gera imagem, tá? Está acima dos tentáculos, né? Muito bem. Sensores químicos também estão presentes e permitem a aproximação de inimigos naturais dos moluscos, principalmente os que são protegidos por concha. Os bivalves, as ostras, por exemplo, ela está aberta, quando ela sente alguma vibração, alguma sensação química, o que acontece? Ele fecha e só vai abrir depois que o ambiente está calmo, tá? Pés é a estrutura muscular mais desenvolvida em alguns deles, onde eles podem se deslocar, andar, capturar presas. É o exemplo, inclusive, do caramujo e do caracol. Quando ele passa por uma estrutura, ele deixa sempre um rastro, um líquido. O que é aquele líquido? É um líquido utilizado para ele conseguir se deslocar, escorregar com maior facilidade no substrato para diminuir o atrito, ele ficar raspando no chão, né? O restante dos órgãos é a massa visceral, onde está o sistema digestório, o excretório, o nervoso, né? E, por último, é onde está o manto. Em alguns deles, a grande maioria está protegido, obviamente, por concha, que é onde eu vou ter lá a estrutura responsável pela respiração, pelo pulmão, né? No caso dos terrestres, o pulmão está cheio de ar. No caso dos aquáticos, esse pulmão ele está cheio de água. Na verdade, é uma estrutura que vai armazenar água e que vai fazer a filtração da mesma, né? Uma respiração, então, branquial, ele tem a presença de brânquias, né? Para tirar aí o oxigênio da água, tá? Como característica marcante, no caso das conchas, né? Ela serve aí como proteção. Lembrando que as lulas têm conchas pequenas e elas são obviamente internas. Da mesma forma que eu tenho organismo que não tem concha, como o polvo e a lesma, eu tenho os que apresentam uma concha, o caracol e o caramujo, e eu tenho quem não tenha, né? Ou quem tem duas, que são os bivalves, as ostras, os mariscos, os vongole e por aí afora, né? Os moluscos são esporozoários. O que são isso? São animais que possuem uma cavidade com função digestiva completo, a presença de boca, a saída de ânus, um sistema digestório completo, né? E muitos possuem uma estrutura que chama-se rádula, que serve para raspar este alimento e fragmentos em pequenas proporções. Lembra que no meu caramujo, a rádula está aqui, ó. Sai daí. Sai daí. Olha aqui, ó. A minha rádula, ela tá aqui, ó. Tá bem aqui nessa situação. Olha lá, rádula. No caso dos polvos, né? Essa rádula fica na frente da boca. Então, ele gruda-se no alimento pelos tentáculos e ele raspa essa rádula, que são, entre aspas, falsos dentes, para triturar, rasgar o alimento e aí ele acaba absorvendo e vai, obviamente, aí nutrir-se deste alimento. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Aqui são as classificações, o que a gente chama de poliplacófora, né? Que são as placas, que na verdade lá são quíton, né? Que são marinhos, tem várias placas grudadas. O escapófoda, né? Que na verdade é o dentário, é esse carinha aqui. Esse é o escapópoda, é uma outra classe, né, desse organismo, né, com uma classificação. Eu tenho os bivalva ou bivalves, tanto faz, são os que apresentam duas metades de concha, sempre duas conchas, né, que são organismos filtradores, estão lá fixos ao substrato e por aí afora, né. Pulei um, que é a classe gastrópoda. Gastro vem de estômago, poda vem de pé, então são organismos que apresentam os pés em cima do estômago, né? Abaixo do estômago, na verdade. E a última classe, que é o cefalópoda, ou seja, o pé na cabeça, né? Então são organismos aí que apresentam a cabeça e logo os tentáculos. Ou seja, mediante a isso, nós fizemos uma análise e um estudo detalhado dos moluscos, tá? Dos organismos, obviamente, que se referem aí ao filo molusca. Beleza? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Nada? Tudo tranquilo?
Muito bem. Não havendo dúvidas, então, meus amores, eu vou finalizar a aula agora, falta aí menos de um minutinho, né? Um excelente dia aí para vocês. E na aula de amanhã a gente vai ver um outro organismo, no caso, os anelídeos, tá bom? Fiquem com Deus, um excelente dia, até amanhã. Beijo, meus amores.